O segredo mais bem guardado de um bilionário. Olá, amantes de mistério e traição. Se estão prontos para mergulhar numa história que tem de tudo, curtam e se inscrevam no nosso canal. A verdade que está prestes a ser revelada vai tirar o vosso fôlego. O suave zumbido dos dois motores Rolls-Royce de um Gulfstream G650R era o som do poder absoluto para o bilionário Richard Vance. Não era apenas um som, era a sinfonia do seu sucesso, a trilha sonora de uma traição perfeita, um voo secreto que o levaria para uma remota ilha privada nas Bahamas com a sua jovem e deslumbrante amante, Sophia. A fantasia das férias já tinha o sabor na sua boca, o sabor do Dom Perignon Vintage, o calor do sol tropical na sua pele e a vitória inconfundível de ter tudo. Sem as amarras que ele pensava ter deixado em terra, mas alguns segredos, como as traições, têm o hábito de ganhar vida própria. Richard Vance estava prestes a aprender uma lição brutal e definitiva. A 40 mil pés de altitude, não há para onde fugir quando a mulher que traíste não é apenas a mãe do teu futuro filho, mas também a arquiteta da tua própria ruína. A limusine preta deslizou com um silêncio reverente pelos portões privados do aeroporto de Teterboro, um gesto de deferência reservado apenas para a realeza ou para a riqueza imensa. Lá dentro, Richard, de 50 anos, ajeitou o punho do seu fato Brioni feito à medida. O Patek Philippe, no seu pulso, um grandioso e complicado turbilhão, era uma declaração subtil, mas inconfundível do seu estatuto. Ele não se limitava a comprar tempo. Ele controlava-o, manipulava-o, dobrava-o à sua vontade. Ao seu lado, Sophia, de 28 anos, era a imagem da juventude vibrante. O seu vestido escarlate era um corte arrojado de cor contra o interior luxuoso e monocromático do carro, um grito de paixão numa sofisticação contida. O riso de Sophia, um som cristalino que ele achara inebriante nos últimos 6 meses, preenchia o espaço. Ela passou uma mão perfeitamente arranjada pelo cabelo loiro platinado, um gesto que era ao mesmo tempo nervoso e teatral. Ainda não consigo acreditar que isto é real, Richie, ela sussurrou, com os olhos arregalados, enquanto admirava a silhueta elegante e aerodinâmica do jato, o seu jato parado na pista. O Gulfstream G650R, registrado como NRCH-1, era o seu orgulho e alegria, um testamento de 65 milhões de dólares, a sua dominação no mundo da tecnologia verde e das aquisições corporativas agressivas. Habitua-te, querida, Richard murmurou, a sua voz um som grave e profundo. Ele pousou uma mão no joelho dela, o polegar a desenhar círculos lentos e possessivos. Este é o nosso mundo agora. O nosso mundo. As palavras tinham o sabor a mel e poder na sua língua. Ele tinha construído este mundo do nada. A Vance Holdings tinha revolucionado o armazenamento de energia, uma conquista que o tornara não apenas obscenamente rico, mas também reverenciado. Um visionário, um titã, e os titãs, ele acreditava firmemente, tinham direito a certos privilégios. Sophia era um deles. Ela era excitante, descomplicada e, o mais importante, não era Isabela. O pensamento em Isabela, a sua esposa, era como uma alfinetada no balão da sua euforia. Ele imaginou-a de volta à sua propriedade palaciana, provavelmente a supervisionar os retoques finais no quarto do bebê. Ela estava grávida de 7 meses, à espera do primeiro filho, um rapaz. Acham que Richard sentiu um remorso genuíno? Ou o poder ofuscou completamente a sua consciência? Deixem a vossa opinião nos comentários. Isabela era brilhante, equilibrada e a base sólida sobre a qual ele tinha construído o seu sucesso. Ela era a sua parceira em todos os sentidos da palavra. Uma mulher de dinheiro antigo e inteligência aguçada que tinha visto o seu potencial
quando ele não passava de um ambicioso iniciante. Mas ela tinha se tornado previsível. A sua força tranquila, outrora um conforto, agora parecia um julgamento. A gravidez, que deveria ter sido uma celebração, parecia o fecho de um capítulo, o último prego no caixão da sua juventude e liberdade. Sofia era a sua fuga. Ela olhava para ele com adoração pura, não com o olhar cúmplice e conhecedor da sua esposa. Com Sofia, ele não era um marido ou um futuro pai. Ele era simplesmente Richard Vance, o mestre do universo. A limusine parou ao pé das escadas do jato. Uma assistente de bordo uniformizada, uma mulher de rosto amável chamada Lucy, cumprimentou-os com um sorriso treinado. Boa noite, Sr. Vance. Senhora Beltrán, bem-vindos a bordo. Richard assentiu secamente, com uma mão nas costas de Sofia, guiando-a pelas escadas. O interior era o seu santuário, um espaço feito à medida de couro creme, mogno polido e cromado escovado. O ar estava fresco e cheirava ligeiramente a couro e ar limpo, uma perfeição estéril que ele controlava. Champanhe? Ele ofereceu, gesticulando para as flutes de cristal, já à espera num balde de prata. Sempre. Sofia piou, afundando-se numa das poltronas de Capitão Macias. Ela tirou os seus sapatos Christian Louboutin e abanou os dedos dos pés, a imagem da indulgência despreocupada. Ela estava a desempenhar um papel, o diamante mimada, e faloía excepcionalmente bem. Ele tinha-a conhecido num evento de gala tecnológica. Ela era uma jovem executiva de marketing numa empresa rival, e a sua ambição era tão descarada e atraente quanto o seu sorriso. Ela sabia o que queria, e ele estava feliz por o fornecer em troca da sua juventude e devoção. Ao estourar o Dom Perignon, o som ressoou suavemente na cabine, e ele permitiu-se um momento de triunfo puro, adulto e sem adulteração. O negócio que ele estava a voar para as Bahamas para fechar era o maior da sua carreira. Ele iria encontrar-se com Alistair Sterling, um magnata britânico recluso, para finalizar uma fusão que criaria um gigante da energia. A ilha privada com resort era um terreno neutro e luxuoso para o aperto de mão final. Levar Sofia era uma indulgência imprudente, uma volta de vitória antes de a corrida ser oficialmente ganha. Isabela acreditava que ele estava em Zurique para uma conferência bancária. A mentira tinha saído dos seus lábios tão facilmente como respirar. Richard serviu o líquido borbulhante, o seu dourado pálido captando a luz suave da cabine. Ele entregou um copo a Sofia, os seus dedos roçando. O contacto foi elétrico, um choque da sensação ilícita que tinha faltado na sua vida. Ele levantou o seu próprio copo. Para novos horizontes, ele disse, com a voz como seda. Para nós? Ela respondeu, os seus olhos azuis a brilhar. Eles brindaram. As portas do jato fecharam-se com um silvo pneumático, fechando o mundo exterior. Os motores aceleraram, o seu zumbido baixo escalando para um rugido poderoso. Richard recostou-se, o movimento do jato ao começar a circular, parecendo uma confirmação, um avanço que correspondia à trajetória da sua própria vida. Tudo estava no lugar. Ele estava no controlo. O plano de voo estava definido. O destino era o paraíso, e a mulher ao seu lado era bonita e submissa. Ele era Ícaro, mas tinha construído as suas asas de fibra de carbono e titânio, e não tinha a intenção de voar demasiado perto do sol. Ele era dono do sol. O Gulfstream acelerou pela pista, uma torrente de poder bruto a empurrá-los para os seus assentos. Com uma última e elegantíssima elevação, deixaram o chão para trás, subindo para a tela escura de um céu noturno salpicado de estrelas. Abaixo, as luzes da cidade espalharam-se como um tapete de diamantes dispersos. Richard deu um gole no seu champanhe. Era perfeito. Tudo era absoluta e impecavelmente perfeito.
A subida para os 41.000 pés foi um assunto suave e silencioso, um testamento à engenharia do Gulfstream. Abaixo, uma espessa camada de nuvens obscurecia a terra, criando a ilusão de que estavam completamente sozinhos, suspensos num universo privado de mogno e champanhe. Richard tinha acabado de contar a Sophia uma história de uma aquisição corporativa, embelezando os detalhes para magnificar a sua própria astúcia. Ela estava a ouvi-lo com atenção, a cabeça inclinada, os lábios entreabertos numa mistura de admiração e excitação. Era uma performance que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, e ela era a audiência perfeita. E foi assim, ele concluiu, permitindo que um pequeno sorriso de autossatisfação brincasse nos seus lábios, que acabei por ser dono da patente de toda a linha de hidrocélulas. Tu és um verdadeiro tubarão, Rich, Sophia disse, com a voz ofegante. Um tubarão bonito e brilhante. Ela inclinou-se sobre a consola que os separava, com a intenção de o beijar. Foi nesse exato momento que uma voz suave e feminina cortou o zumbido tranquilo da cabine. Ele certamente é, embora eu sempre o tenha achado mais parecido com um lobo. Richard congelou. A flauta de champanhe a meio caminho dos lábios. O sangue gelou nas suas veias. Sophia recuou, o rosto uma máscara de confusão. Lentamente, como num pesadelo, Richard virou a cabeça. A cabine principal do G650R estava dividida em secções. Ele e Sophia estavam na área de assentos da frente. Mais atrás, para lá da cozinha, havia uma cabine mais privada. Das sombras desta secção traseira, emergiu uma figura. Era Isabella. Ela moveu-se para a luz com uma graça tranquila e deliberada, que parecia zombar da batida frenética do seu coração. Ela vestia uma túnica simples, mas elegante de cachemira creme e calças a condizer, que caíam graciosamente sobre a sua barriga de 7 meses. O seu cabelo loiro mel estava preso num coque simples e elegante, e o seu rosto, embora pálido, estava sereno. Ela não usava maquilhagem, mas não precisava. A sua beleza era de um tipo diferente da de Sophia. Era uma beleza arquitetônica, enraizada na fina estrutura dos seus ossos e na inteligência dos seus olhos claros e cinzentos. E foram esses olhos que se fixaram nele, agora com um olhar que não era de raiva, nem de histeria, mas de algo muito mais aterrorizante. Uma observação plácida, como se estivesse a estudar um espécime interessante, mas decepcionante, sob um microscópio. Isabella, Richard murmurou, a sua voz um sussurro sufocado. O nome parecia estranho na sua língua, um artefato de uma vida diferente. O quê? Como é que tu estás aqui? Como é que tu estás aqui? Sophia soltou com a boca aberta. A cor tinha fugido do seu rosto, deixando-a com um aspecto berrante e barato no seu vestido escarlate. Ela olhou da expressão horrorizada de Richard para a mulher serena e grávida, que tinha aparecido como se por magia. Olá, Richard, Isabella disse, com a voz perfeitamente uniforme. Ela nem sequer olhou para Sophia, um desdém mais profundo do que qualquer insulto. Ela moveu-se para uma das poltronas de capitão vazias, em frente a eles, sentando-se com a cuidadosa deliberação de uma gravidez avançada. Pensei que estavas a ir para Zurique para uma conferência bancária. Parece que o piloto fez um desvio bastante significativo. As Bahamas, ouvi dizer, são adoráveis nesta altura do ano. A cabine, antes um casulo de prazer ilícito, tornou-se instantaneamente numa panela de pressão a alta altitude. O ar ficou espesso e pesado, carregado de acusações não ditas e do silêncio ensurdecedor das mentiras de Richard. Ele tentou encontrar uma explicação, um ponto de apoio, mas a sua mente era uma superfície escorregadia de pânico. Como é que ela sabia? Como é que ela entrou no avião? A lista de voo? A tripulação? Ele controlava cada aspecto da sua vida com precisão meticulosa. Isto era impossível. Uma mudança de planos de última hora, sabes?
Ele gaguejou, as palavras soando fracas e patéticas até aos seus próprios ouvidos. Uma reunião com o Sterling. Ele mudou-se. Alistair Sterling. A sobrancelha de Isabela ergueu-se ligeiramente. Que fascinante! Eu não sabia que o portfólio dele incluía associados do calibre da Sra. Beltrán. Ela finalmente permitiu que o seu olhar passasse por Sofia, um exame rápido e desdenhoso que captou o vestido demasiado brilhante, a expressão chocada, a aura de estar completamente fora do lugar. Sofia encolheu-se visivelmente no seu assento, de repente parecendo menos uma tentadora e mais uma menina apanhada a brincar de vestir as roupas da mãe. Isabela, por favor, Richard começou, com a voz baixa e urgente. Esta não é a altura, nem o lugar. Pelo contrário, Richard, ela respondeu, a sua voz não perdendo nada da sua calma glacial. Ela cruzou as mãos sobre a barriga inchada, um gesto que era ao mesmo tempo maternal e régio. Não consigo pensar num lugar mais perfeito. A 40.000 pés, sem para onde fugir, sem reuniões para apressar, sem chamadas para atender, sem advogados para se esconder. Apenas nós, uma audiência cativa. Lucy, a assistente de bordo, apareceu nesse momento, o rosto uma máscara cuidadosamente em branco. Ela olhou apenas para Isabela. Gostaria de alguma coisa, Sra. Vance? Talvez um pouco de chá de camomila? Isso seria adorável, Lucy. Obrigada, Isabela disse, com um pequeno e elegante sorriso. A troca casual foi uma facada no estômago de Richard. Sra. Vance, a tripulação sabia. Eles eram cúmplices dela. Ele olhou para a porta da cabine de pilotagem, sentindo uma onda de raiva impotente. O seu piloto, Robert, estava com ele há mais de uma década. Ele tinha sido traído pela sua própria equipa. Como? Ele perguntou, a única palavra a abranger um universo de perguntas. O olhar de Isabela voltou para ele, a sua expressão ilegível. Parece que estás a operar sob uma falsa suposição, Richard. Tu pensas nisto como o teu jato. Tu esqueces que quando reestruturamos os nossos bens há 2 anos, eu adicionei o meu nome ao título do G650. Tecnicamente, é tanto o meu avião quanto o teu. Eu não preciso de permissão para embarcar. Eu só preciso de fazer uma chamada. O chão abriu-se pela segunda vez para ele. Uma queda psicológica, muito mais chocante do que a subida inicial do jato. A reestruturação de bens, claro. Um exercício de esoterismo da lei fiscal que os seus advogados e Isabela, com a sua mente financeira aguçada, tinham supervisionado. Ele mal tinha prestado atenção, assinando os documentos que ela lhe punha à frente, confiando nela implicitamente. A ironia era uma pílula amarga. A sua própria complacência, a sua confiança desdenhosa na sua competência tranquila, tinha se tornado a arma que ela agora brandia contra ele. Ele estava preso, apanhado numa prisão multimilionária que ele próprio tinha criado, com a sua esposa grávida como sua carcereira e a sua amante como sua companheira de cela. O voo para o paraíso acabara de se tornar uma descida lenta e agonizante para o inferno. O chá de camomila chegou numa delicada chávena de porcelana, o seu vapor a enrolar-se no ar fresco da cabine. Isabela aninhou-o nas suas mãos, os seus movimentos serenos e sem pressa. O contraste entre a sua compostura e o caos frenético na mente de Richard era vertiginoso. Os seus pensamentos corriam, a circular por negação, raiva e uma sensação rastejante de pavor. Ele era um homem habituado a controlar cada variável, a manipular cada sistema. Mas nesta equação, Isabela era uma incógnita, uma variável que ele tinha descartado e arquivado como uma constante. Ele olhou para ela, olhou mesmo para ela, pela primeira vez em meses. Ele viu as novas e fracas linhas de fadiga à volta dos seus olhos, a mudança subtil na sua postura para acomodar a nova vida que ela carregava.
E por um momento fugaz e doloroso, ele foi transportado de volta ao passado. Ele lembrou-se do seu início. Eles tinham se conhecido num evento de caridade muito antes de o nome Vance Holdings significar alguma coisa. Ele era um engenheiro atrevido, com uma ideia revolucionária e uma startup a falhar. Ela era a filha de um magnata da banca, uma recém-licenciada com um rosto fresco que via para lá do seu fato gasto e para o cerne da sua ambição. Ela não se limitou a investir o dinheiro da sua família. Ela investiu-se a si mesma. Ela tinha passado noites em claro com ele, a analisar esquemas e planos de negócios, a sua mente brilhante a refinar a visão bruta dele. Ele lembrou-se da emoção do seu propósito partilhado, da eletricidade de construir algo juntos. Ele lembrou-se de se apaixonar pela inteligência dela, tanto quanto pela sua elegância discreta. Ela era a sua parceira, a sua confidente, aquela que o tinha feito rei. O seu casamento não era apenas uma união de corações, era a fusão de duas forças formidáveis. Quando é que isso tinha mudado? Ele não conseguia identificar o momento exato. Foi uma lenta erosão, um afastamento gradual, levado pelas correntes do seu próprio sucesso. À medida que a empresa crescia, o seu ego também crescia. Quanto mais o mundo o reverenciava como um gênio solitário, mais ele começou a acreditar nisso. Ele começou a ver as contribuições de Isabela não como uma parceria, mas como um simples apoio. O seu conselho tornou-se um aborrecimento, a sua cautela tornou-se pessimismo. Ele tinha começado a sentir-se confinado. O império que eles construíram juntos começou a parecer a sua jaula, e ela, a sua guardiã gentil, mas firme. Sofia era a antítese disso. Ela não exigia nada da sua mente, apenas da sua carteira e da sua atenção. Ela era um reflexo, não uma parceira. Um espelho suave e lisonjeiro que lhe mostrava o homem poderoso e desapegado que ele queria ser. Imagino que tenhas perguntas, Isabela disse, a sua voz a tirá-lo da sua reflexão. Ela deu um delicado gole no seu chá, os seus olhos nunca o deixando. Antes que Richard pudesse responder, Sofia, que tinha estado inquietantemente silenciosa, finalmente encontrou a sua voz. Era fraca, com um tremor de medo e humilhação. Quem pensas que és? Ela cuspiu, dirigindo as suas palavras a Isabela. Foi uma tentativa patética de recuperar alguma aparência de poder, de restabelecer a sua posição. Tu não podes. Eu sou a esposa dele. Isabela interveio, o seu tom tão afiado e frio como gelo a partir. Ela ainda não olhou diretamente para Sofia, a dirigir-se a ela como se dirigiria a um inseto irritante. E a mãe do filho dele. A questão é, quem és tu? Além, claro, de uma entrada numa conta de despesas discricionárias que eu estou prestes a congelar. A crueldade calculada do comentário atingiu com uma precisão cirúrgica. Sofia empalideceu, a sua bravata a desmoronar em pó. Ela não era uma jogadora neste jogo. Ela era o próprio tabuleiro, algo a ser limpo. Ela abriu a boca para falar novamente, depois fechou-a, olhando para Richard com olhos suplicantes, a implorar-lhe para intervir, para a defender. Mas Richard estava paralisado. Defender Sofia seria uma admissão de tudo. Ficar do lado de Isabela era impossível. Ele estava preso numa terra de ninguém que ele próprio tinha criado. Ele escolheu uma terceira opção, a evasão. Isabela, isto é uma viagem de negócios. A minha relação com a senhora Beltrán é profissional. A mentira era tão audaciosa, tão insultuosa para a inteligência dela, que um vislumbre de algo, seria divertimento ou pena, atravessou o rosto de Isabela. Uma relação profissional que requer um voo de 10 horas para um resort privado nas Bahamas e um vestido escarlate? Ela retorquiu, a voz seca. Ela está a tirar notas, Richard? Ou o seu papel é mais prático? A vulgaridade mal velada era tão atípica dela que o deixou atordoado.
A Isabela que ele conhecia estava acima de tais coisas, sempre a manter uma aparência de perfeita propriedade. Esta era uma nova Isabela, uma que tinha abandonado o seu autocontrolo habitual. Não nos rebaixemos a mentiras frágeis, ela continuou, a sua voz a endurecer. Eu sei tudo. Eu sei há 4 meses, desde aquela gala no Metropolitan Museum of Art, onde tu passaste mais tempo com ela do que com a tua própria esposa. Tu não és tão subtil como pensas, Richard. A tua arrogância torna-te descuidado. 4 meses. Ela sabia há 4 meses. A revelação atingiu-o como um golpe. Ele pensou em todos os jantares clandestinos, nas chamadas telefônicas sussurradas, nos álibis cuidadosamente construídos. Tudo tinha sido uma farsa encenada para uma audiência de que nunca foi verdadeiramente enganada. Ela tinha estado a observá-lo, a deixá-lo tecer a sua teia de mentiras, tudo enquanto carregava o filho deles. A profundidade da sua paciência, o seu silêncio, era aterrorizante. Não era a paciência de uma vítima, era a paciência de uma caçadora. A sua mente girava. Ele tinha-a subestimado tão profundamente que isso equivalia a um erro estratégico de proporções catastróficas. Ele tinha-a visto como um acessório doméstico, uma parte do belo e estático pano de fundo da sua vida. Ele tinha esquecido a mente tão afiada como uma navalha que o tinha ajudado a dissecar concorrentes e a navegar em aquisições hostis. Ele tinha esquecido a mulher que podia comandar uma sala de reuniões com uma palavra tranquila, que podia ver 3 jogadas à frente, enquanto todos os outros ainda estavam focados na primeira jogada. Ele tinha esquecido que a pessoa que te ajuda a construir um império sabe exatamente onde estão todas as paredes de suporte e exatamente como fazer com que a coisa toda desabe. A turbulência que de repente abalou o avião parecia uma manifestação externa do seu estado interno. O jato sacudiu e um copo de champanhe escorregou da consola, estilhaçando-se no tapete macio. Sofia soltou um pequeno grito, mas Isabela nem sequer se encolheu. Ela simplesmente segurou a sua chávena de chá, a mão perfeitamente firme, os seus olhos fixos nos dele. É apenas um pouco de mau tempo, ela disse, a sua calma um forte indício da sua própria desintegração. Vai passar. A verdadeira tempestade, Richard, é a que estamos prestes a enfrentar. O jato estabilizou, a luz do cinto de segurança apagou-se, mas a tensão opressiva na cabine apenas se intensificou. Richard sentiu-se exposto, a sua autoridade despojada camada por camada. Ele já não era o mestre deste domínio. Ele era um convidado, um réu num julgamento a ser realizado em altitude de cruzeiro. Ele precisava de ganhar controlo, de direcionar a conversa de volta para um território familiar. Negócios. Esse era o seu terreno. Tu mencionaste Alistair Sterling, ele disse, forçando uma aparência do seu tom habitual de sala de reuniões. Esta fusão é crítica, Isabela. É a culminação de 5 anos de trabalho. Sejam quais forem os nossos problemas pessoais, eles não podem pôr em perigo o futuro da Vance Holdings. Ele estava a tentar reenquadrar a situação, a posicionar-se como o guardião do seu legado partilhado, a implicar que as ações dela eram emocionais e imprudentes. Isabela pousou a sua chávena de chá com um clique suave. Projeto Vanguard, ela disse, a nomear a fusão ultra-secreta. Um acordo que faria da nossa empresa a líder global indiscutível em energia sustentável. Um legado para o nosso filho. Sim, estou intimamente familiarizada com isso. Ela fez uma pausa, deixando a afirmação pairar no ar. Eu também estou familiarizada com a folha de termos revista que tu submeteste ao pessoal do Sterling na terça-feira passada, aquela que submeteste sem consultar o conselho. Para ele, o sangue nas veias de Richard gelou. A folha de termos revista era a sua obra-prima, uma peça de manobra corporativa tão audaciosa que roçava a decepção.
Incluía uma cláusula enterrada no fundo dos apêndices que lhe concederia um controlo pessoal, sem precedentes, sobre a entidade recém-formada. Iria, na prática, diluir o poder dos membros do conselho existentes, incluindo o lugar ocupado pela confiança familiar de Isabela, marginalizando completamente a sua influência. Era uma tomada de poder, uma jogada final para tornar o império verdadeiramente seu e só seu. Apenas o seu advogado pessoal e o seu CFO mais confiável sabiam os detalhes. Como é que tu... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Tu tens um CFO, Richard. Eu tenho um family office que tem gerido bilhões durante 3 gerações. O teu homem é bom a esconder números. Os meus são melhores a encontrá-los. Ela disse simplesmente. Acredito que a cláusula em questão era a secção 11, subseção C, aquela que reatribui os direitos de voto do acionista preferencial em caso de reestruturação de liderança. Uma tentativa inteligente, embora um tanto transparente, de esvaziar a minha posição pós-fusão. Tu planeaste divorciar-te de mim depois de o acordo ser assinado, não foi? Deixar-me com uma quantia generosa, mas sem poder real na empresa que eu te ajudei a construir. Não era uma pergunta. Era uma declaração de facto. Cada palavra era um dardo perfeitamente apontado que perfurou as suas defesas. Ele não tinha resposta. Ele tinha estado tão consumido pela sua própria astúcia, tão certo da sua superioridade intelectual, que nunca imaginou que ela estaria a observar. Ele tinha estado a jogar damas, enquanto ela estava a jogar xadrez tridimensional. Sofia, sentindo a mudança de uma discussão doméstica para algo muito mais complexo e perigoso, olhou entre eles com olhos arregalados e confusos. As palavras fusão, folha de termos e direitos de voto eram de uma língua que ela não entendia. Ela apenas entendeu que o chão por baixo das suas próprias ambições estava a rachar. Mas essa não é a parte mais interessante, Isabela continuou, a sua voz a baixar ligeiramente, a atraí-los. A parte mais interessante é o próprio Alistair Sterling. Ele é um recluso notório, um titã da velha escola. Ele valoriza a honra e a integridade acima de tudo. Ele é famoso por ser protetor do nome da sua família e do seu legado. Ele uma vez arruinou um negócio de $1.000 milhões porque descobriu que o CEO da outra empresa estava a ter um caso com a esposa do seu filho. Ela deixou essa informação assentar na cabine silenciosa. Os motores zumbiam, indiferentes. Richard sentiu uma onda de náusea. Ele tinha sabido que Sterling era um tradicionalista, mas a sua equipa de pesquisa nunca tinha descoberto uma anedota tão específica. Era um detalhe que apenas alguém com ligações profundas nesse mundo raro saberia. Um detalhe que Isabela, com a sua linhagem e ligações, saberia. Eu tomei a liberdade de ligar ao Alistair esta manhã, Isabela disse, a sua voz agora leve, quase conversacional. Tivemos uma conversa adorável. Eu conheço a filha dele, Penélope, dos nossos tempos de internato na Suíça. Falamos de tempos antigos. Falamos dos nossos filhos. E depois eu disse-lhe que tinha medo de não poder comparecer no jantar de celebração que ele estava a organizar na ilha, porque a acompanhante do meu marido tinha criado um conflito de agenda. Richard sentiu os últimos vestígios da sua compostura desabarem. O ar deixou os seus pulmões. Acabou. O negócio estava morto. 5 anos de trabalho, o ponto alto da sua carreira, desfeito numa única chamada telefônica. Ele tinha voado para uma armadilha meticulosamente montada. A reunião com Sterling não era um sinal. Iria ser a sua execução. Tu não podias ter feito isso, ele sussurrou, a abanar a cabeça em descrença. Tu não farias isso. Tu acabaste de torpedear o valor das tuas próprias ações, o nosso futuro, tudo. O meu futuro está seguro, Richard, e o do meu filho também. Ela corrigiu-o gentilmente. Mas tens razão. Eu não deixei as coisas por aí.
Isso teria sido uma bagunça, destrutivo. E eu sou uma construtora, não uma demolidora. Então, eu fiz ao Alistair uma contraproposta. Ela inclinou-se ligeiramente, os seus olhos cinzentos a arder com uma intensidade que ele não via há anos. Era o olhar que ela costumava ter quando estavam à beira de uma grande descoberta. O olhar que lhe dizia que ela via o caminho a seguir quando ele só via obstáculos. Uma proposta, ela disse, a sua voz a baixar para um sussurro conspiratório. Para uma parceria, construída sobre confiança, transparência e uma visão partilhada. Uma que remove o elemento comprometido, não confiável e moralmente falido da equação. Uma que me coloca, como a acionista maioritária da Vance Family Trust, no comando, como CEO interina, para supervisionar a fusão. A cabine inclinou-se. O mundo tinha acabado de ser refeito, e ele já não estava no seu centro. Ele olhou para ela, para esta mulher que ele pensava que conhecia, para esta mulher que ele tinha descartado como uma criatura doméstica tranquila. Ela não só tinha exposto o seu caso, ela não só tinha arruinado o seu negócio, ela tinha o sequestrado. Ela tinha roubado a sua empresa, o seu legado, o seu futuro, tudo enquanto sorria educadamente e bebia chá de camomila. O tubarão tinha sido manobrado. O lobo tinha sido apanhado numa armadilha da sua própria criação, e ele ainda estava a 30.000 pés do chão. A história de Richard e Isabella ensina-nos uma lição brutal sobre arrogância e subestimação. O que terias feito no lugar de Isabella? Achas que foi vingança ou um ato de sobrevivência? Deixa a tua opinião nos comentários. Se esta história te cativou, curte e partilha com um amigo para que eles não percam. O silêncio que se seguiu à revelação de Isabella era mais pesado do que o peso da atmosfera exterior. Era um vácuo que sugou todo o ar e a arrogância de Richard. Ele olhou para ela, vendo não apenas a sua esposa, mas uma mestra estrategista que tinha antecipado cada um dos seus movimentos e montado uma contra-estratégia de precisão devastadora. O caso. A cláusula secreta. A sua viagem para as Bahamas. Ele pensava que eram os seus lugares secretos, mas não passavam de movimentos previsíveis de um peão que ela tinha estado a seguir no tabuleiro. CEO interina. Ele finalmente conseguiu dizer, as palavras com sabor a cinzas. O conselho nunca vai aprovar isso. Eles são leais a mim. Um sorriso triste tocou os lábios de Isabella. A lealdade é uma mercadoria transacional, Richard. Tu, de todas as pessoas, deverias saber disso. A tua lealdade ao conselho era condicional à tua capacidade de entregar lucro e poder. Ao tentar privá-los dos seus direitos com a tua folha de termos secreta, tu invalidaste esse contrato. Quanto à lealdade deles para contigo pessoalmente, eu pergunto-me. Eu enviei uma cópia dessa folha de termos, juntamente com um resumo da minha conversa com Sterling, para cada membro do conselho a 1 hora. Eu suspeito que a lealdade deles está atualmente a passar por um recálculo bastante rápido. Ele sentiu o seu mundo a contrair-se, as paredes da luxuosa cabine a fecharem-se. Ele tinha sido completa e totalmente derrotado. Ele procurou um ângulo, uma fraqueza, qualquer vantagem. Não encontrou nenhuma. Foi Sofia quem quebrou o feitiço. O seu medo tinha finalmente azedado em raiva desesperada e ressentida. Ela já não era um peão. Ela era uma vítima. E ela sabia-o. É isto que tu fazes, não é? Ela guinchou, a sua voz estridente. Tu sentas-te e fazes de santa sofredora, enquanto planeias arruiná-lo. Tu és patética. Ela virou-se para Richard, os seus olhos a arder. Não a deixes fazer isto. Rich, luta contra ela. Esta é a tua empresa, a tua vida. As suas palavras, destinadas a incitá-lo, tiveram o efeito oposto. Elas soaram vazias e tolas. A compreensão de uma guerra cuja escala ela não conseguia entender.
Richard nem sequer olhou para ela. O seu foco estava inteiramente em Isabela. Por quê? Ele perguntou, a sua voz mal um sussurro. É tudo por causa do caso? Vingança, Isabela? Ele precisava de acreditar que era algo tão simples como ciúme, um crime de paixão. Aceitar que era uma resposta fria e calculada à sua traição nos negócios era aceitar a sua própria derrota total. O olhar de Isabela suavizou-se pela primeira vez. Um vislumbre da mulher que ele uma vez conheceu a brilhar através da fachada gelada. Tu conheces-me tão pouco, Richard. Depois de todos estes anos, tu achas que isto é sobre ela? Ela gesticulou vagamente na direção de Sofia, sem olhar para ela. Ela é um sintoma, não a doença. A doença é a tua crença de que podes ter tudo sem consequências, que as regras da decência e da parceria não se aplicam a ti. Ela recostou-se, pousando uma mão na barriga. Durante meses, eu observei-te. Eu observei-te a mentir para mim, a tua parceira, a mulher que carrega o teu filho. Depois, eu descobri que tu também estavas a mentir para o nosso conselho, as pessoas que te confiaram as suas fortunas. E tu estavas a mentir para Alistair Sterling, um homem cuja confiança tu precisavas. E através de tudo isso, tu estavas a mentir para ti mesmo, a fingir que ainda eras o herói da tua própria história. Um lobo que eventualmente come a sua própria matilha para sobreviver. Eu não podia deixar-te devorar o que nós construímos juntos. Eu não podia deixar-te envenenar o legado do nosso filho antes mesmo de ele nascer. As suas palavras não eram acusatórias. Eram um diagnóstico entregue com a calma e autoridade de um médico a dar um prognóstico terminal. Ele não tinha defesa, porque ela estava certa. A sua arrogância tinha se tornado um cancro que estava a metastizar para cada parte da sua vida. E ela estava a realizar uma cirurgia radical e dolorosa para salvar o organismo maior. O que tu fizeste é espionagem corporativa, ele disse fracamente, agarrando-se a um último bote salva-vidas legal. É ilegal, é? Ela contrariou. Como coproprietária deste jato, eu tenho o direito de estar nele. Como membro do conselho e acionista principal, eu tenho o direito de comunicar com outros membros do conselho sobre assuntos da empresa. Como conhecida de Alistair Sterling, eu tenho o direito de falar com ele sobre os seus negócios, especialmente quando eles impactam diretamente os meus próprios bens. Eu fui muito cuidadosa, Richard. A minha equipa legal é muito melhor do que a tua. Tu devias saber. Fui eu quem os contratou para ti. Cada frase era outra porta a bater. Ele olhou em volta da cabine, esta gaiola dourada que ele tinha construído, e viu-a pelo que era, um monumento a um homem vazio. A madeira polida, o couro macio, o zumbido silencioso dos motores. Tudo parecia uma zombaria agora. Ele finalmente virou-se para Sofia. Ele viu a esperança desesperada nos olhos dela. A última crença de que o homem poderoso, a quem ela se tinha agarrado, a salvaria. E nesse momento, tudo o que ele sentiu foi um cansaço profundo e esmagador. Ela era uma complicação. Ele já não tinha energia para lidar com um símbolo dos prazeres baratos e fáceis que ele tinha escolhido, em vez da parceria profunda e desafiadora que ele tinha deitado fora. Dá-lhe uma bebida, ele murmurou para o ar vazio, sem se importar se a assistente de bordo ouvia. Ele não conseguia mais olhar para ela. Ela pode pedir a dela, Isabela disse tranquilamente, mas com um tom inconfundível de finalidade. A partir deste momento, Richard, tu já não estás em posição de dar ordens neste avião ou em qualquer outro lugar. O peso total da sua nova realidade assentou nele. Ele não estava apenas a perder um negócio ou uma empresa. Ele estava a perder a sua identidade. Richard Vance, o titã, o visionário, o mestre do universo, tinha se ido. No seu lugar, havia apenas um homem, um traidor, um fracasso,
preso num tubo de metal, a voar através da estratosfera com as duas mulheres que representavam a ruína do seu passado e a desolação do seu futuro. E fora da janela, a primeira luz da alvorada estava a começar a romper, a prometer um novo dia em que ele não teria qualquer parte em comandar. O que achaste do grande final desta história? A jornada de Richard acabou, mas a de Isabella está apenas a começar. A sua vingança foi justa ou foi demasiado dura? Deixa a tua opinião nos comentários e inscreve-te para não perderes a próxima história de traição e poder.